E aí pessoal, beleza? Hoje vai ser um vídeo para começar o bonsai de fato então. Tem várias estratégias, a mais fácil que eu vou falar é você pegar uma mudinha comprada, pode ser uma muda que alguém te deu de presente, do que começar da semente. Começa que se você começar da semente, tem muitas plantas que demoram anos para dar o primeiro fruto se você começa da semente. Enquanto se você pega uma muda de alguém, ela já dá assim que ela tiver força. Mas eu tô falando anos mesmo, tipo 8, 9 anos de jabuticabeira. Então é melhor que você compre ou ganhe de alguma, se for frutífera, né, claro, de alguém que já tem uma planta que já dá frutos, né? Senão você vai ficar ali, a planta vai viver, vai dar certo o bonsai, só não vai dar fruto tão cedo, vai demorar muitos anos. Agora, se não for frutífera, daí não, tanto faz a origem da planta. Ou você planta desde a semente, daí tem toda a curva desde o primeiro brotinho e tudo mais. Ou você tem uma estaquia e você faz germinar. É um pouco complicado isso daí, é difícil acertar, molhar certinho para fazer com que não seque esse gravetinho e vire uma muda. Não recomendo de cara, por isso que eu já estou recomendando de início já você partir de uma plantinha que já está minimamente estabelecida, né, num vasinho e tal. Então você vai precisar basicamente de duas coisas: a planta, e você vai precisar já ter ideia de que formato mais ou menos você gostaria de que essa planta virasse um bonsai. Porque como eu disse em outros vídeos, você pode procurar em outros canais aí, né? Tem um monte de formato diferente, tem se a naturalista, tem alguns bem tortos e bem altos que são estilizações de anos. Mas se você pensa em começar pequeno, tudo bem, você só precisa de uma planta, porque você vai dar movimento depois para ela. E pensa assim, depois que você decidiu, você fala, vamos dizer assim, eu tenho uma mudinha aqui de, sei lá, de piteco, que é uma planta bem comum brasileira, dessas que as prefeituras plantam nas ruas e tal. Ela não precisa ser necessariamente pequenininha, assim, do tamanho de um palmo. Ela pode ser uma maior, assim. Bonsais, tem bonsais de vários tamanhos. Se você espera um bonsai meio grandão, assim, grandão quer dizer assim, do tamanho de uma, sei lá, do tamanho de uns 30, 40 centímetros, pode ser, depende do seu projeto. Não, eu quero um bonsai bem pequenininho para ficar na minha mesa. Então essas decisões você já tem que ter agora, né? Porque se você quiser um bonsai daqueles bem mini, bem pequenininho, dá para fazer a partir de uma planta maior? Dá, mas aí você vai ter que fazer umas podas mais drásticas para ir reduzindo ele. Tem pessoal que tem dó e tal, então já pensa, você quer um bonsai pequeno, pega uma muda pequenininha, daí a gente vai estilizando sem precisar fazer uma intervenção muito drástica mais para frente na planta. E o que você vai precisar fazer, parece bobagem, é fazê-la ficar viva. Tem muita gente que gosta de planta, só que pensa assim, o bonsai é você ter uma planta conduzida com técnicas. Então vamos fazer um paralelo com o carro. Não adianta você já querer ter um carro e sair dando cavalinho de pau e ultrapassagem e tudo mais, se você nem dirige direito. Então você tem que saber dirigir direito, fazer o arroz com feijão ali, tem que fazer o basiquinho muito bem feito, para daí você começar a fazer umas estilizações. Então o básico de um bonsai antes de ter um bonsai estiloso, você precisa ter uma planta saudável. Parece óbvio, mas não é tão óbvio. Mas cuidar muito bem, não é cuidar, deixar viva só. Porque o bonsai, você não pode perder meia dúzia de galinho porque você esqueceu de regar uma semana. Você pode perder um galho que você está esperando que cresça faz semanas, meses, e de repente uma semana você esquece de botar água, seca aquele galho, você vai sentir uma dor no coração desse erro seu. A terceira coisa daí é cuidar dessa planta, mas de um jeito com muito empenho. Regar no ponto certo, saber identificar se a planta está com falta d'água, se está com excesso d'água, se ela está com falta de luz. E sobre luz, deixa eu dar um gancho sobre isso. Plantas, elas têm os espaços que elas gostam na natureza. Não dá para toda a planta você colocar em qualquer lugar da sua casa só porque ela vai ficar bonita na sua casa. Você vai ter que colocar aonde ela fique mais saudável.
Então não pense que você vai ter um bonsai para você colocar no centro da sua sala. Não, você vai colocar um bonsai onde tem luz, perto de janela ou até fora da casa. Não é uma planta de escritório, é uma planta que você quer que ela fique saudável. Então você vai escolher o melhor lugar para ela, não o melhor lugar para você. Então, você vai nesse processo de cuidar bem da planta, você vai aprender, vai ter que aprender, né? Aonde que da sua casa que bate luz suficiente, que não queime as pontinhas das folhas, que não deixe o solo muito seco, porque provavelmente você não vai ter tempo para ficar regando 3, 4 vezes por dia, né? Então você tem que colocar num lugar, numa meia sombra, achar algum lugar na sua casa que a planta fique bem saudável. Ah, mas não vai ficar para todo mundo ver, eu queria colocar na minha sala. É isso. Cuidar de bonsai é priorizar a arte e o desenvolvimento da planta, não é você ter uma planta ornamental. Apesar da planta ser bonita, não é uma planta para decorar a sua casa no lugar que você quer, né? A maioria dos bonsaístas mantém os bonsais fora da casa, inclusive, né? Você vai ter que comprar um quilinho ali de terra orgânica, tira essas pedrinhas que vêm às vezes nas floricultura, tira com a mão com cuidado, assim, esfarela com cuidado a terra ali, tira aquela terra, deixa as raízes soltinhas, replanta, é o contato com a planta, né? Não dá para você querer ter um bonsai sem botar a mão na massa, né? Só ficar podando bonitinho, não. Você vai ter que se envolver um pouco mais com a planta do que talvez alguns de vocês tenham feito até hoje, né? É o contato de achar um vaso um pouquinho maior, mais adequado, tirar aqueles vasinhos muito fininho, como eu falei para vocês, o bonsai ele tem um processo de engorde. Nos primeiros 2, 3 anos você vai precisar de um vaso considerável, entendeu? Por mais que a plantinha seja pequenininha, você vai precisar que ela ganhe força, vai ter que ter engorda. Então, se veio num vasinho pequenininho, aquelas coisinhas assim desse tamanho, potinho de parece uma lata assim, pode tirar se você precisar de um vaso do tamanho de uma bola de futebol, assim, pelo menos de largura, né? E uma altura considerável para começar, para estabilizar a planta. Ela vai sentir, porque todo replantar de planta ela dá uma murchada, dá uma abalada, é claro, você está mexendo com a raiz da planta. Mas você não vai podar ela por um ano. Você vai deixar ela crescer livre e solta, ganhando força, e nesse tempo você vai estudando. Quando chegar depois de um ano, chegar a hora de fazer os primeiros cortes, aí você já viu outros vídeos, já aprendeu um pouco mais, mas o começo é esse, certo, pessoal?